O racismo tem como definição o preconceito e a discriminação por parte de um grupo, pessoa ou instituição contra um grupo de pessoas ou uma pessoa só pelo simples fato de pertencer a um determinado grupo racial ou étnico tipicamente marginalizado ou que seja uma minoria. Por alguns é considerado que qualquer e toda suposição de que o comportamento de alguém está ligado à sua categorização racial é racista, não fazendo diferença se o ato é intencionalmente prejudicial ou pejorativo. Isso porque estereótipos subordinam a identidade individual à identidade de um grupo. Já na sociologia e psicologia, algumas das definições só consideram as pessoas conscientemente malignas de discriminação. A escravidão é uma prática social em que o ser humano assume direito de propriedade sobre outro, chamado de escravo. Essa era uma decisão imposta baseada totalmente no preconceito, ou seja, a pessoa sendo comprada, o escravo, tinha zero direito de escolha sobre o que estava acontecendo. Em muitas sociedades, os escravos eram legalmente definidos como mercadoria e recebiam um preço baseado nas condições físicas, habilidades e outros fatores. Essa prática, ela é um reflexo de um momento histórico, político e cultural do passado. Hoje em dia existe uma dívida da sociedade com esse grupo e há uma tentativa de reparação em relação aos grupos que sofreram com aquele período, tanto pelo preconceito que ainda existe, quanto pelas dificuldades socioeconômicas decorrentes da escravidão. Ou numa guerra civil dentro dos Estados Unidos, entre os estados do Sul, agrários e escravistas, e os estados do Norte, capitalistas e industrializados. Ao final da guerra, com a vitória do Norte, deu-se a definitiva industrialização do país. Os nortistas, por terem essas características econômicas, defendiam a expansão territorial, o crescimento populacional e o fim da escravidão. Enquanto isso, os sulistas, que mantinham a economia voltada para o mercado externo, defendiam a permanência da escravidão, a entrada dos produtos europeus, principalmente os ingleses, que compravam algodão produzido no sul. E os sulistas não pretendiam abandonar essa relação comercial com a Inglaterra. Portanto, no norte havia uma burguesia industrial e no sul havia uma aristocracia rural, e os interesses entre essas duas elites eram completamente diferentes. A divergência de interesses entre o Sul e o Norte agravou-se em 1860, quando Abraham Lincoln, nortista, foi eleito presidente dos Estados Unidos e lançou duas propostas contrárias aos interesses sulistas: o fim da escravidão e a criação de tarifas alfandegárias protecionistas. Os estados do Norte queriam aumentar as taxas alfandegárias para os produtos ingleses que entravam nos Estados Unidos, protegendo dessa forma seus produtos industrializados. Estados do Sul eram contra a elevação das taxas para os produtos ingleses, pois isso prejudicaria exportações de algodão para as indústrias inglesas. Além disso, os sulistas queriam continuar importando livremente e por um baixo custo os produtos estrangeiros. Em fevereiro de 1861, os estados do Sul, buscando manter a escravidão e o seu modelo econômico agrário exportador, optaram pela separação do país entre Norte e Sul, formando os Estados Confederados da América, que seria um país independente. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, decidiu declarar guerra aos Estados do Sul, visando incorporá-los novamente ao país. Iniciou então uma violenta guerra civil que durou de 1861 a 1865 e ficou conhecida como a Guerra da Sucessão. Os estados do norte tinham o dobro da população do sul, um enorme e poderoso parque industrial capacitado a produzir milhões de armas, e o sul quase não possuía fábricas de armas, e um terço da população era escrava. Para atrair os escravos contra os estados sulistas, tornando-se aliados dos nortistas, Abraham Lincoln aboliu a escravidão em 1863. As forças do norte acabaram se impondo e o sul ficou derrotado em 1865. No mesmo ano, Lincoln foi assassinado por um sulista. O desfecho da guerra significou a vitória do projeto da burguesia do norte, a consolidação do capitalismo e da expansão industrial norte-americana. A Ku Klux Klan é uma sociedade secreta do sul dos Estados Unidos que defende a supremacia branca protestante e foi fundada por ex-combates do exército sulista derrotados na Guerra Civil. O sul estava destruído e o desemprego era a regra. O objetivo era impedir a integração dos negros recém-libertos da sociedade, impedi-los de ter propriedade, de votar e de estudar. A organização promoveu diversos atos bárbaros contra negros, chibatadas, enforcamentos, destruição de propriedades. Para impedir a instrução dos negros, os professores que ensinavam negros eram intimidados, e a organização foi colocada na ilegalidade, considerada uma sociedade terrorista e combatida pela ordem pública. Tendo em mente esse passado histórico dos Estados Unidos, escolhemos o filme 12 anos de escravidão, para podermos discutir e aprofundar mais nesse assunto. Essa obra cinematográfica é baseada na história real de Solomon Northup, um homem negro e livre nascido nos Estados Unidos,
no norte, que viveu a maior parte da sua vida lutando por sua própria liberdade e sobrevivência. Solomon vivia uma vida boa na medida do possível. Morava em Nova York, tinha uma esposa, 2 filhos, era violista, sabia ler e escrever e já tinha viajado algumas vezes. Porém, a vida dele toda um rumo diferente. Um dia, 2 homens, Brown e Hamilton, o chamam para fazer um trabalho em Washington e Solomon, como um bom homem trabalhador, aceita e viaja com eles. Mas acaba descobrindo que as suas intenções não eram as boas quando eles o embriagam e o sequestram para poderem vendê-lo como escravo no sul. Depois de incontáveis humilhações, ele é vendido para 2 senhores chamados William Ford e Edwin Epps. Trabalhando para William, ele acaba tendo problemas pois se sobressai dos demais escravos e é ameaçado de morte. A partir daí, passa a trabalhar para Edwin, homem muito maldoso. Ele logo descobre que seu novo senhor é cruel e se diverte torturando seus escravos, e a coitada escrava Patsy é a que mais sofre com esses costumes do Sr. Edwin. Esse filme nos mostra cenas realistas e fortes de como eram as punições, como as chicotadas, os estupros e enforcamentos, para nos fazer ver de uma forma real o que essas pessoas sofriam por serem considerados inferiores. 12 anos longos e a ajuda de um homem contra a escravidão seriam necessários para que Solomon fosse livre novamente. Neste filme, é possível observar diversas fases do escravismo, a referência entre o norte e o sul e os sentimentos de desespero dos escravos. Esse longa transmite uma sensação metódica de desespero e foi muito bem o sentimento de medo e humilhação que os escravos sentiam a ponto de fazer quem assiste esperar por cenas que transmitam a esperança. O filme que se liga bem com a realidade é na cena em que Solomon é sequestrado. Isso era muito comum naquela época, sequestrarem pessoas negras e levarem-nas para o sul do país, onde a escravidão ainda era muito bem aceita. Certamente, 12 anos de escravidão marcou a história do cinema americano e mundial no que se diz respeito à representação da escravidão. O sucesso desse filme, principalmente nos Estados Unidos, mostra o quanto o país evolui nesse sentido e, claro, ainda é preconceito, mas é possível ver que o país está andando para frente. Apesar do avanço, ainda se é questionado se o fato do filme retratar a trajetória de um homem que nasceu livre e foi excepcionalmente escravizado sem dar ênfase no papel crucial que teve a escravidão na totalidade do país, não teria tornado sua história mais aceitável para as plateias majoritariamente brancas de um país onde o legado da escravidão ainda persegue e o tratamento dessa questão e o reconhecimento desse passado na história pública ainda não estão em amadurecimento e continuam a provocar polêmicas.